O canal Arte Agora tem a satisfação de receber hoje um artista, Marcelo Silveira. Marcelo, ele não gosta muito dessa referência artista, ele prefere ser chamado de pesquisador. E vamos saber por quê. Mas, como eu sempre faço com os nossos convidados, nós vamos começar essa nossa conversa com uma pergunta, aquela pergunta-chave. Vou perguntar quem é Marcelo, e essa pergunta, como a gente sabe, ela cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença de Marcelo neste programa. Ele vai, a gente vai perceber exatamente por quê. E o segundo objetivo é registrar a presença de Marcelo Silveira no canal até agora. Nós imaginamos que daqui a algum tempo essa entrevista vai ser encontrada num dos arquivos do YouTube por algum arqueólogo digital, que é 100, 200, 300 anos, e o homem do futuro vai saber que eu conversei com Marcelo Silveira e eu quero dizer que vou ficar muito feliz. Mas vamos à pergunta. Marcelo Silveira, bem-vindo ao canal Arte Agora, bem-vindo ao programa Arte Agora. E a pergunta-chave é a seguinte: Marcelo Silveira, quem é Marcelo Silveira? Marcelo Silveira é uma. Você na apresentação falou que eu não gosto de ser o artista, né? Marcelo Silveira é um ser humano que pretende continuar sendo humano, e que trabalha no mundo da arte. No mundo da arte, porque ele, em horas, está produzindo esculturas, horas está produzindo elementos mais é, colagens, desenhos, é, e outras horas está pensando as relações entre com as outras pessoas, né? Com os outros artistas, com o apreciador da arte, né? Tentar encaixar, né? Tentar montar um diálogo, né? Eu sempre acho que essa tentativa de estabelecer diálogo com o espectador está sempre presente nos meus trabalhos, não é? Assim, não é um trabalho é, que tenta se distanciar daquele que poderia apreciar, não é? Ô, Assim, Marcelo, quando foi que você descobriu em você próprio esse talento, esse dom de, de produzir arte? Alexandre, eu não sei se eu descobri, eu vivo à procura ainda, sabe? E eu me lembrei quando você falou esse dom, lembrei de Dom Helder, que disse que dom só ele. E mas tem uma passagem curiosa, eu não lembro ao certo o ano nem quantos anos eu tinha, mas eu acho que entre 12 e 15, na minha temporada ainda em Gravatá, uma professora de português me pediu à turma toda um trabalho sobre Clarice Lispector. Eu acho que nem ela sabia quem era Clarice Lispector, e queria descobrir. Então, eu bati Gravatar inteiro, a biblioteca, as pessoas, e pouca informação, até que eu encontrei o livro Água Viva e tentava insistentemente entender o que danado era que tinha naquele livro e o que é que aquela mulher queria dizer, mas eu comecei me aproximar da Clarice e aumentar a curiosidade pela história pessoal, né? Pela história da passagem para o Recife, a chegada ao Brasil. E eu, hoje, passado tanto tempo, eu acho que foi exatamente a dúvida. O texto de Clarice está muito mais próximo da dúvida do que da certeza. E ele me provocou. Era uma coisa que eu não conseguia entender naquele momento e queria entender, né? Eu queria certeza, e quando ali era um conjunto de questões que estava mais próximo à dúvida, né? Então foi nesse momento que eu acho que eu comecei a pensar que a minha escolha era o mundo da arte. Mas na família eu já era
considerado o especialista em coisas inúteis. Então, tudo que era inútil na família, eu era convocado. É, Quer dizer que todo, você colocou um negócio interessante, né? Que em alguns circuitos, em alguns ambientes, a arte é como se fosse uma coisa inútil. E na realidade, é o inverso, né? Quer dizer, acaba assim, não, dá lá para o Marcelo que ele vai procurar dar um jeito naquilo, ele vai procurar dar utilidade àquilo que é inútil. Eu é, acredito que era por aí, quer dizer, que dar um significado às coisas que outras pessoas talvez não pensem. E é esse o olhar do artista que o faz tão diferente. pois é. Então, quando, num certo momento, um psicanalista me disse: Marcelo, será se o que incomoda você, de fato, não seria você ser considerado para a família como um especialista em coisas inúteis? E anos depois eu contei isso para um curador numa fala. Ele botou como título da exposição o, o o guardião das coisas inúteis. Mas eu sempre fui. Eu digo que hoje eu administro coisas inúteis. Depois, quando conheci o Manuel de Barros, aí eu digo: não, esse cara tem espaço a mais um inútil nisso tudo. Pois são essas brincadeiras que são sérias e é um vírus que contamina a gente, o mundo trabalhar com arte, né? E Mas, você só compreende e só continua quando você identifica o prazer de trabalhar com a dúvida. perfeito, mas bem. Então você tinha 12, 13 anos quando começou, colocou o primeiro pé, já vinha trabalhando com coisas inúteis já há mais Hum, tempo, né? Quer dizer, o trato com as coisas que as pessoas achavam que não tinham mais utilidade, e você viu utilidade, pelo menos em dar um significado às coisas do universo, né? Mas você tinha então 12 ou 13 anos quando travou o primeiro conhecimento com a obra de Clarice Lispector. E aí, então você colocou o pé na arte através da literatura. E aí, depois desse início, como é que surgiu o Marcelo Silveira, que é esse administrador de coisas inúteis com tantos admiradores por esse mundo afora? é, eu tive um pai que foi muito, foi uma pessoa muito presente, sem entender o que era que o filho estava fazendo, por ser agropecuarista e por conviver no mundo do negócio da agricultura, da pecuária e tal. Mas ele sempre estava presente. E ele sempre me presenteava com as coisas mais estranhas possíveis que você possa imaginar. Era um pedaço de madeira, era uma pedra que tinha alguém que estava brincando e aí ele propunha comprar porque tinha um filho que gostaria, na certa gostava daquilo. Então, assim, papai, de certa forma, ele estimulou esse olhar tridimensional, sabe? O olhar para as coisas simples, né? O bom é o que está perto. Hoje à tarde eu fui conversar com um grupo e aí as pessoas caminhando, viajando nas ideias, e eu disse, gente, o bom é o que está perto. E aí o bom é, em cima dessa hipótese de desenvolver um trabalho, é, o bom é que está perto e a gente pode experimentar, né? Tem muito e pode experimentar. Então, partindo dessa possibilidade de trabalhar com as coisas que está perto, ao longo da vida, eu trabalhei muito com madeira, porque madeira é, as pessoas descartam demais, tem um descarte urbano e rural, e, e fui pegando os mais inesperados materiais, né? Toda hora alguém me oferece. Marcelo, olha, hoje mesmo chegou, tem um lote imenso de revista de arquitetura dos anos 60 e eu vou mandar para você. Eu sempre digo, quero. E aí, depois,
eu vejo se eu quero ou se tem alguém que, que vai querer mais do que eu. Mas é uma central de distribuição. Distribuição. Bom, mas aí então você a partir de presente do seu pai, você desenvolveu primeiro logo uma, vamos dizer assim, um viés com a linguagem artística da escultura, talvez? Fazer talhas, fazer Eu acredito. coleciona, representar as peças numa outra perspectiva. Como é que É, era essa... isso passado essas décadas, né, 3, 4 décadas ou mais, é que eu começo a identificar que a minha escolha pela madeira, a minha escolha pela pedra, a minha escolha por essas coisas que estão no nosso caminhar, né, você encontra com facilidade, eu acho que foi muito do meu pai, que era o ponto de ligação com o filho, né? Querer fazer, querer entender o que era aquela história toda. Tanto que no final da vida, ele, os últimos 8 anos, ele ficou com Alzheimer, perdeu o juízo. E aí um dia eu disse para um amigo, eu disse, eu acho o pior é voltar de uma exposição, de uma viagem, e encontrar meu pai daquele jeito e perguntar para ele como é e não ter o que dizer, porque sempre ele era o único da casa que me perguntava: "E aí, Marcelo, como foi lá? Vendeu aquele negócio, sabe? Alguém gostou? Era uma coisa Uhum. meio rude, mas tinha essas perguntas, esses questionamentos. Aí essa pessoa amiga disse: Marcelo, chega lá perto dele e fica conversando, como se ele tivesse perguntado. Então eu sentava perto dele e ficava: papai, foi muito bom. E ele ficava sempre, porque ele ficou com um disco arranhado, ele dizia: tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Ele ficava isso o dia inteiro, do riso ao choro, essa expressão. E é tanto que depois dessa expressão, é, eu fiz um trabalho que era. Fui provocado por ele, né? O tudo certo, quando eu vi que tudo certo não era uma expressão exclusiva da minha família, do meu pai, que tudo certo era uma interrupção de discurso, e, e aí eu disse: espera aí, vou fazer algo com isso. Então eu fiz um trabalho que era uma intervenção. O trabalho Tudo Certo teve em dois momentos. Era um tronco caído dentro da mata da família e tinha 7 metros de comprimento, 3,5 de diâmetro. E tinha sido caído há uns 80 anos atrás, quando meu pai era pequeno. É, e, e eu fui convidado para participar de uma edição da Bienal de São Paulo e eu propus a ele duas coisas. Um era retirar esse tronco e planificar, cortar em pedaços que pudesse ser tirado manualmente para não destruir a mata, e eles virariam e seriam planificados. Essa, e iria ser montado no chão, uma placa dessa sobre a outra, como se fosse talvez um curso de um rio, uma analogia ao, ao, ao que levou a madeira a ser extinta na região. Porque essa madeira, a cajacatinga, era uma madeira que foi extinta porque era usada com muita frequência em tudo que era que iria usar água, um recipiente de uma dorna, a parede de uma represa, a roda d'água do engenho, tudo isso. Por isso acabou, ficaram só os troncos. É, a madeira era conhecida por, por sua resistência à água. E anos depois eu encontro a sobra dessa madeira no meio dos ex-canaviais, que eram pasto,
elas parcialmente carbonizadas. E quando eu tirava essa crosta de carvão, a madeira estava respirando e com um cheiro que eu guardava da época da infância, quando o marceneiro estava usando essas madeiras. Então, aí eu cheguei à conclusão que a madeira, curiosamente, ela era resistente à água e ao fogo. E aí, por conta disso e de outras coisas, eu trabalho com essa madeira por mais de 2 décadas, quase 3 décadas. É, essa é uma a madeira, ela de certa forma, esta madeira que é a cajacatinga, de certa forma ela conta ou ela conta um pouco da minha história, sabe? A história de exploração de Marcelo, uma coisa que a gente, quem trabalha com arte, normalmente sabe, é que até a obra de arte sair das mãos do artista, ela tem um significado. É o significado dado pelo artista. No momento que o artista entrega a obra ao público, ela passa a ter o significado que o público dá à obra. E nem sempre coincide com aquela que o artista pensou em na concepção da obra. É, quando você coloca uma obra essa da Cajaquitinga, que é uma madeira muito especial, que você percebeu a resistência ao fogo e à água, você tem um significado muito especial para as peças que você constrói, que você produz, que você apresenta ao público. E o público, quando está diante das coisas que feitas com a Cajaquitinga, eles alcançam o pensamento do artista ou passa um tempo até eles se incorporarem ou até mesmo ter outro tipo de impressão? eu acho que essa comunicação ela é cheia de ruídos, não é? Ela não é muita pretensão da minha parte esperar que o outro entenda tal qual eu estou pensando. Mas a gente vai dando pistas. E esse outro que ajuda a completar a obra, que a obra não, só se completa quando encontra o outro, o apreciador. Alguns apreciadores eles se interessam em conhecer mais, em pesquisar, em associar os trabalhos, em, em devolver a experiência de ter o trabalho na casa, ou não, né? Porque tem muitos que nem guardam na casa, tem pessoas que têm obras, a quantidade é tal que é tanta que guarda dentro de depósitos, não sem contato direto. Mas eu tenho muito apreço pelos que interagem, pelos é, que, que convivem, não só não vive com a obra para especular. Então, a minha situação diante do espectador é uma situação que eu digo para mim o tempo todo, Marcelo, seja generoso. Essa generosidade a gente tem que ter, não é? Às vezes a pessoa são as associações mais estranhas possíveis, né? Não é de não pode o que estamos falando é essa relação entre produtor e o apreciador, né? Esse apreciador que eu falei vai além do ter a obra, possuir a obra. Na verdade, ele precisa ter a obra, né? Esse apreciador que tem a obra, muitas vezes sem possuir, me interessa muito mais, porque é aí que a gente consegue
estabelecer uma conversa melhor, né? E você tem uma devolutiva muito mais significativa para o trabalho, para o, né? Assim, você, é, eu cheguei numa situação que tinha uma residência de artista. O governo do Paraná convidou um grupo de 100 artistas brasileiros para ficarem lá por, não me lembro mais se 15 dias, 20, um período. E era um local de convívio, e você se isolava das suas origens, né? E a comunicação era confusa, não tinha muito telefone, era só um aparelho de telefone. A intenção era que as pessoas conversassem. A cada noite vinha um crítico, um jornalista, para a gente conversar e discutir sobre processos de criação. Mas, assim, no final, quase ao final da minha passagem por lá, passava, ou passou por várias vezes, um senhor simples, que era um dos responsáveis pela manutenção do parque ecológico, que é onde estava acontecendo. Todas as vezes ele, boa tarde, eu olhar para ele, ele não dizia nada, e eu também dizia nada, continuava trabalhando, boa tarde, no dia seguinte, e no dia seguinte era sempre a mesma coisa, até logo, até amanhã, até que uns 5 dias seguintes, ele olhou para mim e disse, Marcelo, não, não Marcelo, eu limpei a frente da minha casa e coloquei um engenho. E eu disse, funciona. Ele, não, é só de bonito. E foi embora. Então, eu tentei me aproximar dele, perguntando pela funcionalidade. E ele já tinha matado a charada ali, e que não, eu não estava falando de funcionalidade. E essa expressão dele eu usei num trabalho que era uma loja numa cidade do interior, ou aqui em Pernambuco. Alugamos uma loja na rua, uma rua de pedestre, que era uma rua comercial, e era uma loja com o nome só de bonito, logomarca, pessoas que, quando abordadas, trabalhando lá de farda e tudo, sobre o que era aquilo, a pessoa sempre, a qualquer pergunta, é só de bonito. É só de bonito. Isso é para quê? É só de bonito. É só de bonito. Então, eu contei essa história para dizer que esses encontros são elementos motivadores para o desenvolvimento do trabalho. Eu não sei se eu Sim, respondi. sim, sim, claro, claro. Ô, Marcelo, de modo geral, o artista ele se preocupa muito com a estética, né? E a estética justamente no viés do só de bonito, né? Daquilo que é agradável aos olhos, daquilo que é agradável ao paladar, ao olfato, aquilo que é o agradável, o belo, né? Mas se o belo for visto, for tratado de uma outra perspectiva, por exemplo, o mais complicado, o mais funcional, o mais útil, o mais caro ou o mais barato, a arte, ela pode ser vista por um outro olhar, ou você acha que o olhar da arte, ela tem que se concentrar na beleza estética enquanto uma coisa agradável aos sentidos? É, o agradável, na verdade, corre risco agradável aos sentidos, corre risco de você já estar com aquilo absorvido, não é? Você já absorveu aquele padrão. Eu acho que precisa do momento de, de discordar, né? A relação com a beleza não está só no que você é acostumado a ver, que você já absorveu. Mas eu acho que a gente precisa descobrir novos sabores, novos odores, cheiros, novas
texturas, não é? Então, é assim que a gente constrói e amplia um repertório, né? Um repertório que eu acredito, não é um repertório das coisas que estão estabelecidas, mas das coisas que precisam ser construídas, né? Você precisa construir para poder, não é? E não é você receber as coisas e uma visão. Você precisa ser crítico no que você está vivenciando, né? Na, não, não Sim. receber pura e Sim. simples, né? Assim, não sei É, se sim, sim. Uma coisa que eu fui atraído pela sua arte de imediato é que eu noto nela uma certa transversalidade. Existem linguagens artísticas que se interpenetram e produzem coisas bonitas. Eu não sou um expert no assunto, mas eu me lembro que uma vez eu entrevistei uma moça que era design de joias. E as joias eram muito bonitas, muito bonitas. Eram esculturas lindas, belíssimas. E aí ela me colocou um negócio que eu achei sensacional. Era que ela conseguia colocar odores nas joias. Eu disse, mas como é que é isso? E ela falou, né, era uma espécie de casolozinho, e ali ela colocava uma essência, colocava uma madeira aromática, e, por exemplo, a pessoa usava um brinco, e no brinco tinha pendurado aquilo. De fato, era uma joia cheirosa, né? E eu fiquei aquilo encantado. E quando eu vi a sua obra, eu disse, rapaz, esse Marcelo, ele consegue misturar as coisas e obter um conjunto magnífico. Aí eu queria que, Marcelo, você falasse um pouquinho sobre essa sua facilidade, esse seu dom, voltar a palavra dom, de, de fazer com que as artes elas se interpenetrem e é como se elas fossem uma só, né? E você produz como se elas fossem uma só. Outras pessoas podem dizer, não, isso é uma combinação de diversas artes. Para você, não. Para você, eu acho que você produz é como se fosse uma coisa só. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa faceta da sua obra artística. é, é, a verdade, eu não tenho a preocupação de uma preocupação de fazer essa ligação entre uma obra e outra. Mas existe um fio condutor que, né, por exemplo, essa semana eu vi alguém comentar que é exatamente isso. Marcelo, você faz um bocado de coisa bem diferente uma da outra, trabalha com diferentes materiais, mas as obras estão muito próximas. Talvez seja por eu fazer, por ter preocupação em fazer um trabalho para que me agrade, né? Eu não consigo não conseguiria passar por um processo de, de construção do conhecimento, construção de uma obra de 3, 4, 5 anos, se não fosse feito aquilo para mim. Depois a encontra, às vezes encontra alguém que quer, mas esse encontrar alguém que quer demora, às vezes 1 década, 2 décadas, não é? Então é a prova de que eu faço isso para mim. Por conta disso, eu trabalho as coisas, eu recebo os desafios, né? Porque você recente não, uns 3 anos, 4 anos atrás, eu ganhei uma série de revistas chamada Grande Hotel, uma revista do amor. Era uma revista que circulou, esse grupo de revista circulou entre 47 e 55, e eles estavam praticamente destruídos. No processo de trabalhar essas páginas podres, eu tive uma crise alérgica braba, eu sou muito alérgico, e as pessoas próximas anunciavam, ó, você vai ter uma crise alérgica, você vai ter uma crise alérgica, né? Então, eu comecei, a partir dessas coisas que eu lhe falei, a construir o trabalho que seria o grande hotel
a revista Amor virava o Hotel Solidão. O Hotel Solidão nada mais é que o processo inicial de construção de uma pesquisa, de qualquer trabalho, em qualquer área, desde o empresário, ele está ali querendo conquistar hóspedes para o seu hotel e, às vezes, o hotel corre o risco de fechar suas portas por não ter hóspede ou por ter excesso de hóspede. Então, eu pensei nesse momento que eu estava construindo, né, entendendo aquilo como o início de um processo de criação. E aquilo não era um processo exclusivamente de Marcelo, mas é um processo que poderia e encaixado em outras a outras pessoas em outros processos, né, de construção do conhecimento. Perfeito. Ô, Marcelo, existem alguns autores que dizem que a obra artística, o artista ele é apenas aquele que materializa a obra artística. É que, na realidade, ele, naquele momento, ele é como se ele estivesse reunindo muitos saberes, muitos fazeres, muitos pensamentos. É, isso, os escritores passam por esse fenômeno, assim, notam esse fenômeno com mais clareza, né? Eles, passado um tempo, eles vão ler o que escreveram e eles ficam até em dúvida. Pô, será que eu escrevi isso tudo? Né? No que diz respeito ao seu fazer artístico, você sente que o produto da sua arte é um produto que carrega um caldo de cultura, que tem pessoas e gente que já passou, gente que está aqui, pensamentos, clientes, admiradores, estão todos pensando ali que você é uma espécie assim de que reúne todas essas expectativas, esses prazeres, esses talentos, ou não? Sim, nós somos um pouco esponja, né? A gente não começa nada do zero, né? Eu falei do Hotel Solidão, que foi um processo, uma pesquisa iniciada ali, mas ela não é por exemplo, o resultado das colagens, são as colagens, eles vão muito. Eu vejo o Renascimento ali, a pintura italiana, mesmo tirando, descaracterizando as formas originais, né? Você vai absorvendo tudo isso, né? O fato de predominantemente trabalhar o vermelho nesse trabalho, ele vem para, por exemplo, eu diria que uma forte influência do Cildo Meirelles, que é um artista brasileiro. Eu acho que ele é do Rio, provavelmente é do Rio ou vive no Rio. E ele faz um trabalho que chama-se Desvio para o Vermelho. E é um trabalho maravilhoso. Isso me provoca. Eu constantemente sou desviado para o vermelho. Mas você organiza as coisas a partir de um sistema, a partir da observação dos outros sistemas, né? Isso seja na literatura, às vezes baixa o olhar da arquitetura, né? Eu aprecio demais a arquitetura. A arquitetura é uma coisa que me chama muita atenção. E mas a pintura também. Então, o meu olhar vai para um monte de questões, né, que estão próximos a gente. Olhar a cidade e e tentar enxergar a responsabilidade da gente diante da cidade, né? Não não pensar que o outro é que tem que tomar providências, é que tem que decidir na cidade, enquanto a gente precisa ser
ser responsável, né? Ocupar a cidade. Então, eu, eu vejo que em alguns momentos eu estou mais no plano, em outros momentos eu estou observando o espaço interno do ateliê, em outros saio do ateliê, a cidade, a casa, a relação com as pessoas, a feira, né? Essa dinâmica, todas esses dados, eles vêm. Eu sou absorvido por isso e eu Per- absorvo essas. Perfeito. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta, mas, por favor, não responda na primeira interrogação, porque eu vou fazer, depois da primeira interrogação, eu vou fazer uma segunda observação, que aí vai ser concluída ou por uma exclamação ou por um ponto, e aí sim vem, vamos dizer assim, a se fosse uma pergunta direta, seria o seguinte: você acredita que a arte é revolucionária? Essa é a primeira interrogação. Agora vem o comentário, o pós. Eu nunca fiz isso, né? Normalmente as pessoas contextualizam as perguntas, né? Nesse caso, vou fazer uma coisa ao contrário. É, então, a pergunta seria: a arte é revolucionária? E o comentário é o seguinte: existem alguns artistas que são conservadores, alguns chegam a ser reacionários, mas a obra que eles produzem despertam pensamentos, despertam um sentimento crítico, e, eventualmente, a obra produzida por um artista conservador desperta algumas perguntas e algumas inquietações. E aí sim, então, retomo a pergunta. A obra é revolucionária? Toda obra é revolucionária? É, toda obra pode ser revolucionária, não necessariamente ela é revolucionária, né? Eu acho que ela pode ser por diversas. Eu acho que ela pode ser revolucionária, ela não é. A Quer dizer gente que a arte, ela, no seu modo de pensar, não necessariamente a arte é revolucionária, mas ela pode ser. Mas seria a mesma arte, ou visto por um observador diferente, ou existem artes que ela não, independentemente do observador, ela jamais será, ela será inerte do ponto de vista social. Seria isso? eu acho que uma boa obra, uma obra que vem carregada de reflexões, ela abre espaço para diversas interpretações e ela vai a várias gerações, né? Ela não é uma obra chiclete, né? Ela não é absorvida no primeiro momento e descartada. Ela vai, a cada nova leitura, ela sobrevive e se realimenta, ela, o tempo e vai gradativamente, acho, se distanciando, não vai se aproximando do produtor, mas ela vai se distanciando do produtor e vai contribuindo para a continuidade desse pensamento é, revolucionário, né? Mas tem uma outra questão que a gente não pode deixar de entender, que é o contexto dessa obra, o contexto em que foi produzida essa obra. Ela, em algum momento, ela pode ficar adormecida, e até esquecida, e depois ela voltar com uma força e ser relida. Quantos textos a gente lê e acha maravilhoso, passado algum tempo você olha e que coisa, hein? Que coisa mais equivocada, mais, né? Você imagina que o Milan Kundera nos anos 70, 80, tudo quanto era Missy dizia que, quando perguntava Era. para ela, ela dizia: Ah, eu leio É, Milan Kundera, né? é.
E Milan Kundera foi esquecido, uma obra tão bonita, tão, É, tão forte. E, e agora eu vi algumas pessoas eh, tentando reler Milan Kundera. E eu acho que Milan Kundera, ele é. Eu não sou nenhum especialista da literatura, eu leio e eu tenho um juízo muito curto para gravar as coisas, mas quando eu leio Milan Kundera e leio Orhan Pamuk, eu acho que um não existia sem o outro. O Pamuk não existiria sem o Kundera. E, e aí eu já perguntei às pessoas da literatura, ô Marcelo, eu acho que tu tá botando coisa onde não existe. Vai que um não conhecia nem conhecia o outro, né? Mas é isso, assim, a gente não pode viver sem o outro, né? Você essa discussão entre esses agentes, né, produtores da obra, e a obra ela é sim uma. Quando você pensa um Krenak que não escreve, ele é é transcrito, né? É a fala, é da oralidade, né? E é uma coisa tão boa de se ler aquilo e tão revolucionário enquanto texto, enquanto pensamento, né? E eu acho que ali vai ter muita coisa ainda, vai ter muito caldo, porque eu é, acho que é um dos pensadores mais ricos na atualidade chama-se Krenak. exatamente. Não, e sobre esse ponto, o livro mais lido e mais publicado em todos os tempos é a Bíblia. E a Sim, Bíblia, ela é fruto da oralidade, né? sim, Então, esse negócio acaba. Sim, mas sim, e um autor que você falou, né, que foi tragado pelos tempos foi o Monteiro Lobato. Se o Monteiro sim, Lobato tivesse publicando o que ele escreveu hoje, ele seria execrado, né? sim, sim, Porque sim. ali havia muita. Mano, Marcelo, eu queria introduzir um outro elemento nessa nossa conversa. É a Hum. questão da arte enquanto profissão. Hum, Eu tenho um amigo, esse amigo não está mais conosco, mas não deixou de ser meu amigo. O nome dele era Marcos Ascioli. Marcos sim, sim, Ascioli era professor universitário conheci. e, como todo mundo, eu tinha dor de dente também, né? Tinha dor de dente, né? Tinha dor de precisar tocar óculos, né? Com qualquer simples mortal. E uma vez o Marcos Ascioli foi a uma clínica e foi atendido lá pela mocinha da clínica e perguntou o nome, respondeu. Aí perguntou a idade, ele respondeu. O endereço, ele respondeu. Aí fez a pergunta, disse, em profissão. E Marcos, ele era poeta. E se orgulhava de ser poeta. Respondeu, poeta. A mocinha viu os olhos, olhou para ele, baixou, escreveu lá, né, digitou, sei lá, e o Marcos voltou àquela clínica 2 ou 3 anos depois. E a clínica tinha incorporado algumas inovações tecnológicas e precisava fazer uma espécie de recadastramento dos clientes. E ela perguntou, lembrou dele, né? Ele é um bonito, né? Aí lembrou e perguntou o nome dele. Ele marca assim, olha, escreveu lá, endereço, ele escreveu lá, né? Aí ela fez uma pergunta e essa pergunta que vai ser o objeto da nossa conversa desses próximos minutos. Ela perguntou, o senhor já arrumou um emprego ou ainda é poeta? Rapaz, ali ficou um negócio sensacional, né? E, naturalmente, ele disse, também não sou poeta, né? Eu Quer sou dizer, vagabundo, né? na cabeça da moça, é aquilo que nós começamos a nossa conversa, como sendo o Marcelo Silveira, sendo a pessoa que guardava os trecos impestáveis, né? E a gente chega a esse ponto da conversa em que os artistas são os vagabundos, são aqueles que não têm emprego. O que você acha dessa observação, se associar a arte à tarefa da cigarra? Enquanto a formiga trabalha, a cigarra está só cantando, é como se não houvesse importância nenhuma da arte. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Marcelo. Eu começo a comentar isso. Eu acho que é um pouco de inveja, sabe? Que inveja, né? Deve ser, é Eu isso acho mesmo. que é inveja, inveja porque
com relação ao trabalho, a gente trabalha para burro, sabe? É, Trabalha horas, 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 talvez muito mais do que quem trabalha, quem é bancário ou quem é é. outra área trabalha em outra área de conhecimento. Mas eu diria que é um pouco de inveja, não é? Formula-se expectativas que o artista é um ser especial, né? Que não faz nada, que as coisas caem lá do céu, né? Que você não precisa curar dente, que você não precisa. É por isso que quando você está numa conversa que você diz que é poeta, que é artista, o caba vai ficar assim, Fica assim. mas é você, mas como é que. Olha, tudo. Então é melhor você dizer que é pesquisador. Eu sou pesquisador, a pessoa nem sabe. Em que área que você pesquisa? Quando o cara é mais sabido, ele pergunta em que área que você. Eu pesquiso na área de artes. Pronto. Aí, se procurar mais, porque é assim, a gente só tem que dar. Eu digo que a gente tem que responder o que foi perguntado. É, Né? Muitas vezes a gente perde porque a gente tenta responder o que não se perguntou. Mas uma coisa que eu vejo é que para a gente viver essa, essa dúvida do artista, não é só quem não é artista, quem trabalha com arte, é, é, mas é de quem trabalha com arte, o jovem. Ele sempre, eu sempre sou abordado, mas Marcelo, você vive de arte? Eu sempre respondo a mesma coisa. Olha, se eu não acreditasse na possibilidade de viver do que eu faço, como é que eu vou convencer os outros a comprar essa porcaria que eu faço? é. Né? Então, como é que você vai convencer o outro se você não acredita? Aí eu vou ser funcionário público para poder fazer isso. Vou ser bancário para poder fazer aquilo. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Não. Vai lá, vai negociar com as pessoas, o dinheiro não entrou, vai fazer o que todo mundo faz. Você tem que descobrir quem é o seu público. Você não pode ficar trabalhando em função do público do outro, né? E aí você vai dar pistas para esse público. E aí você vai conquistar esse público para você, né? Muitas vezes você é muito prepotente, né? A gente existe muita prepotência, né? De achar que os outros não entendeu e você não tem que explicar mais nada, que se explodam. Não, tem que dizer mais e falar mais. Recentemente eu participei de uma exposição está acontecendo no CCBB Rio, mas ele vai circular por todos os centros culturais do Banco do Brasil. E o curador, um jovem curador, ele que está se destacando, ele é curador de um importante museu nos Estados Unidos também. Aí ele disse que visitou o CCBB com a mãe e ele devia ter, eu acho que naquela idade que eu fui apresentado a Clarice Lispector. E, e aí a mãe lia os textos e voltava e lia, e voltava, lidou. Meu filho, não estou entendendo nada do que tem aqui escrito. Aí ele agora está dizendo que as exposições dele, ele faz tudo para que a mãe possa ler. Eu acho isso muito bonito, né? Quando Perfeito. você, não é? Eu vou fazer Lindo. que as pessoas mais simples vejam. Eu não quero mais fazer coisa para crítico, para teóricos, né? Eu quero fazer coisa para o povo gostar de ver, gostar de ouvir, gostar de tocar. Assim, é isso. Não é para quem quiser que É, faça um estudo. exatamente. Tem que ter uma boa recepção da crítica, mas, sobretudo, tem que ter uma boa recepção do público, né? Porque se o público não entender e ficar de fora, não vai ser uma relação muito difícil, né? Uma relação muito complicada, né? Mas Vai trabalhar na academia, né? E vai na é, academia e trabalhar com uma questão bem fechadinha, não se comunica nada, porque tem muitos acadêmicos que não se comunicam nada com fora da é, academia, né? E pronto, está tudo bem, está feliz, né? Eu e acho que pronto, eu concordo com o texto que seja com as coisas que sejam produzidas para os outros, os sabe? outros.
Nos últimos anos, especificamente a partir de 2016, houve uma tentativa inicial da extinção do Ministério da Cultura, que não foi possível. E em 19 houve uma extinção do Ministério da Cultura. Esse Ministério da Cultura ele foi restabelecido em 2023. Né? É, e, naturalmente, no período que ele teve extinto, o Brasil o Brasil não, o mundo teve o azar, o dissabor de conviver com o coronavírus. Aquela pandemia foi terrível, né? Porque os artistas que dependiam de público presencial passaram muitas dificuldades, eles tiveram que se reinventar e recorrer às lives, aos mecanismos de contato à distância. Mas uma coisa é certa, quando houve uma retomada da figura do Estado em relação ao apoio às culturas, a situação dos artistas melhorou um pouco. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos mecanismos de incentivo à cultura. Certo. Eu acho que existe uma informação, se trabalha muito em cima de uma imagem estereotipada do artista, das pessoas que trabalham na cultura, que são pessoas endinheiradas, que não vai precisar de lei de incentivo para coisa nenhuma, porque vende livro por tanto, porque vende uma escultura por tanto, né? E quando não é verdade, é um desconhecimento total. E aí precisa da presença do Estado para organizar isso, para fomentar isso, articular esses grupos, né? Porque senão vai ficar cada um trabalhando para pagar o pão do dia a dia, né? Assim, é, não tem razão de você achar que um artista ele precisa ou ele pode viver sem a lei de incentivo, né? A lei de incentivo viabiliza a, a, a documentação, viabiliza questões que o ateliê, que o local de produção não dá para fazer. Não tem verba para isso, não tem estrutura para isso. Então, a lei de incentivo viabiliza a ampliação da obra, né? Porque o produto registrado em vídeo e não sei o que lá mais, e estende a vida útil de uma obra, de um pensamento, de um conjunto de trabalhos, né? A música, por exemplo, como é que a gente teria os grandes grupos que têm, sei lá, 100 pessoas se apresentando ali? Você acha que a gente conseguiria pagar o ingresso para ver um espetáculo desse se não tivesse uma lei de incentivo ali? Ou a entrada seria inviável para determinados grupos da sociedade, né? Então, eu acho absolutamente necessário, acho inoportuna alguém pensar na extinção de um Ministério da Cultura, não é assim, os melhores momentos que a gente teve, eu acho, do Ministério da Cultura, foi na gestão do Gilberto Gil. Eu vi muita coisa sendo produzida, me surpreendeu, né? Porque é artista, não vai. E ele conseguiu desenvolver fazer um bom trabalho, né? Porque ele cumpre, né? Porque não é só você fazer a obra, é você é, estruturar o que foi feito, essa pesquisa, e, e veicular essa informação. A veiculação dessa informação e a documentação dessa informação, desse produto, do público, do poder público mesmo, né? Poucos artistas conseguem construir isso sozinho, né? Não,
né? Como é que você faz uma escultura de 1 tonelada e leva para uma exposição se não tiver um apoio, né? Não, eu não consigo. Muitas vezes o meu trabalho é excluído de uma exposição pelo peso, pelo espaço que vai ocupar um metro cúbico no transporte para algum lugar, não é? A menos que alguém já tenha comprado o trabalho e aí viabiliza de outra forma. Mas o, o, o que você tem mais, no seu ateliê, você tem mais obras, brincando, que boiaram, que não foram vendidas, muito, muito mais do que as obras que foram vendidas, né? Logicamente, as vendidas não estariam no ateliê mais, É, mas o que vende é infinitamente menor do que o que fica no seu ateliê, né? Assim, ô, então, a lei de incentivo é imprescindível. Marcelo, você, como todo artista de muito talento, você deve estar, a sua cabeça não para, a sua cabeça deve estar o tempo todo em ebulição, sempre com uma ideia na frente, sempre com uma... Atualmente, você está com algum projeto artístico sendo urdido, sendo bolado, sendo planejado, sendo preparado, já sendo executado? Como é que está a sua... o Marcelo Silveira nesse comecinho de novembro? Nesse comecinho de novembro, o Marcelo está é, finalizando, finalizando ou tentando finalizar um trabalho começado há uns 4 anos atrás, que chama-se Sobre Alegria e Esquecimento, e é a partir de álbuns de formandos. Eu trabalhei todos os elementos de dentro do álbum. Agora eu estou trabalhando a capa do álbum, né? Entender como isso vai acontecer, né? Como o resultado dessa pesquisa ela vai ser formatada em livro, num livro de artista. Né? Por exemplo, eu gosto muito da possibilidade de produzir livros de artista. É uma questão que é muito polêmica, porque polêmica assim, as pessoas confundem livro de artista com livro sobre o artista. O livro de artista é quando a gente usa o suporte livro para produzir um trabalho. E eu tenho vários produtos que se concretizam no formato livro. Então, é o que eu estou na expectativa de fechar esse trabalho sobre alegria e esquecimento, que faz uma citação. No meio do processo, caiu na minha mão um livro, o livro da alegria e do esquecimento do Kundera, por isso que eu falei do Kundera, e, e eu tinha tudo a ver com o que eu estava pensando, e muito atual, no sentido dessas questões, questão do apagamento, né? Você apagar o outro para você existir. Né? Isso é uma prática que a gente tem que tirar da nossa vida. Né? A gente existe com o outro, a gente não existe apagando o outro. Mas os jogos políticos eles favorecem essa atitude de apagar o que né, uma forma até de mostrar que você quando você apaga o outro você corta as referências, né, que você teve. Mas esse é um dos trabalhos que estão sendo finalizados. E eu adoraria que até o final do ano eu conseguisse esboçar, que já está 1 ano de atraso, esse livro que trata dessa, dessa memória que tentaram esquecer. Né? Você descarta um álbum de fotografia, ou melhor, o álbum é descartado quando não existe mais ninguém interessado ali. Certamente todos já morreram, ou os herdeiros
não interessa aos herdeiros guardar algo e aí a proporção é gigantesca do descarte desse material. Perfeito. Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa com o Marcelo Silveira. E a conversa que tem que ir. Essa conversa é aquela conversa que não deveria terminar. Porque está sempre. Tem muito ser dito, muita, né? E o Marcelo, ele reúne não apenas um talento artístico enorme, mas uma capacidade de reunir aprendizados ao longo da vida que, e não apenas isso, mas que ele se dispõe a compartilhar com os outros. É uma coisa importantíssima. Bom, eu falo com você que está em casa que, eventualmente, ainda não é inscrito no canal até agora. Nós estamos com a campanha para conquista das 10 mil inscrições e falta muito pouco. E você pode ajudar. Existe uma tecla digital, você clica na tecla, não paga nada, e com isso a gente manda uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de boa vontade e coragem, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E vamos ouvir agora as despedidas de Marcelo Silveira, esse belíssimo artista que está conosco com planos que deverá colocar ao alcance da sociedade até o final do ano. Marcelo, a palavra é sua para as despedidas. Alexandre, obrigado aí pela oportunidade de participar dessa conversa, né? É, essa, ah, isso me deixa, eu espero agora poder acompanhar as outras conversas, né? Converso e conversa, né? E aí a gente de fato ser melhor nesse mundo, né? Você dividir, né? Eu brinco aqui em casa que dividir é melhor do que sobrar, mas não é só dividir comida, não. Ou pensando que a informação é comida, é melhor a gente dividir do que ficar concentrado na gente e a gente não. Então, são desses momentos muito especiais, né? Ah, bom, Marcelo, muito obrigado. E até a próxima, né? Até logo. Tchau, tchau. Tchau.